29, Brasília, 29 de junho de 2009. Estamos aqui com o jornalista Jago Silva Marques, que acaba de se apresentar e, por favor, queira se apresentar. eu sou jornalista e atualmente sou vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. E o meu pai é pioneiro, os meus pais. Meu pai foi talvez o quinto motorista de praça de Brasília. E eu conheci o território antes da escolha do Sítio Castanho. Em 1954 eu passei no exame, aquele que se chamava de exame de admissão, e meu pai me deu como prêmio viajar com ele. E naquela época, aqui onde hoje é o Distrito Federal, era o estado de Goiás, e tinha muitos animais, eram as chamadas largas. Então todo motorista viajava com material de salga. O que era isso? Naquela época mesmo, a gente tendo dinheiro, muito dinheiro no bolso, passava fome, porque era uma vastidão que não tinha densidade demográfica. Então o material de salga era uma carabina Filobert, que chamava Filobert, geralmente era tcheca, que era a melhor, e de bala 22, porque os caminhões, não existia estrada, era apenas roteiros caminhos de carro de boi, e tinha muito animal, tinha veado campeiro, tinha ema, tinha tudo quanto é caça que abundava no cerrado, e o motorista tinha que ter faca de trinchar, tinha que ter sal, porque mesmo que ele não quisesse matar animal, era muito comum as manadas de animal correr em direção aos caminhões e ser atropelado e matar. Então não tinha sentido, por exemplo, um veado campeiro de 60 quilos deixar isso apodrecer. Então, quando acontecia isso, os motoristas da época tinham material de salga que era destrinchar, tinha uma técnica especial que o veado campeiro, se não soubesse tirar o couro dele, a carne ficava extremamente mal cheirosa, era inaproveitável para comer. Então tinha um ritual e meu pai conhecia isso. Então eu conhecia aqui, antes da vinda do Marechal Zé Pessoa e do Dr. Ernesto Silva, Isso dia em que 4 de ano? fevereiro, em 1954. Para que se tenha uma ideia, de Goiânia a Barreiras demorava 45 dias se o caminhão não quebrasse. Meu pai levava sal e querosene e trazia banha de porco para vender em Goiás. E praticamente o caminhão viajava com um terço da carga dele, porque não existia estrada, e os caminhões tinham que tirar 2 rodas traseiras para entrar nos trieiros de carro de boi. E o motorista tinha que carregar praticamente quase um caminhão em cima da carga de peças, porque se o caminhão quebrasse, demorava 3 meses para chegar de volta a Goiânia, pegar as peças, contratar um veículo para trazer o mecânico. Então era uma tarefa, era uma saga heróica viajar nisso. Eu tive o privilégio de meu pai, eu me alfabetizei com 2 anos, não sei soletrar, eu lia diretamente como se lê as línguas orientais, um ideograma. O primeiro livro que eu li na vida foi aos 9 anos de idade, Dramas de Guerra, porque meu pai foi convocado para a Segunda Guerra Mundial, e quando ele estava se dirigindo para São João del Rei para embarcar, a guerra acabou. E um amigo dele foi à guerra, e esse amigo escreveu esse Dramas de Guerra, que era um livro o mais perto da história, sem sensacionalismo. Então eu me lembro, e até hoje ele tem esse livro, eu estou de posse dele, ele dedicando aos filhos. Meu pai era militante social cristão, ele, na cidade que eu nasci, ele criou o Asilo de São Vicente de Paula. Qual cidade? Monte Carmelo, Minas Gerais. E nós viemos para Goiânia porque todo o Triângulo Mineiro migrou para Goiânia,
Daí é que nasce o aforisma que Goiânia é mineiro que fugiu para o mato, porque no Triângulo Mineiro só existia 2 colégios, o Diocesano de Uberaba e o Regina Passos de Araguari, que era internato, ou seja, escola integral do ponto de vista do elitismo e do mercado estudantil por parte da Igreja Católica. Então nós mudamos para Goiânia, como toda aquela região mudou para Goiânia, que é a segunda cidade planejada da República e onde existia a escola pública. E na época existia em Goiânia, que foi criado em 1946, a Escola Técnica de Goiânia, que era o ensino industrial. E no Brasil, na época, existia apenas três lugares que o ensino brasileiro era o ensino socializado. Ou seja, o Estado pagava e o estudante era profissional. Havia apenas a exigência de que o estudante tivesse as melhores notas. Se ele fosse jubilado, tomasse bomba, ele tinha que sair. Que era o ensino industrial, que era os militares e os diplomatas. Então, o ensino na época, eu estudei na Escola Técnica de Goiânia. Depois de passar 6 meses nas oficinas, eu escolhi a oficina de instalações elétricas de máquinas e motores. Então, o que aconteceu? Na escola técnica existia o internato e semi-internato. E era praticamente um regime de caserna, que a gente tinha que chegar na escola às 6 horas da manhã, tinha o internato e só podia ficar no internato aqueles estudantes que a família não morasse em Goiânia. Geralmente eram estudantes vinha gente do Piauí, porque Goiânia concentrou a segunda grande corrente de migração no Brasil. A primeira foi em direção ao São Paulo, pela estrutura de hospital público que o ex-governador e interventor de São Paulo, Adhemar de Barros, fez, que é o Hospital das Clínicas. Então a grande corrente de brasileiros vindos do Nordeste iam para lá. E aconteceu que a escola técnica era o cadinho em que se formulou toda a ebulição política, cultural, não só do ponto de vista da instrumentação dessa vivência, porque a gente entrava de manhã cedo, fazia ginástica, e a ginástica e essa ginástica depois se ia para os banheiros, tomava banho, e tinha o café, um lauto café, que a grande maioria dos estudantes pobres não tinham um café desse em casa, era um café completo, e depois os alunos do primeiro e segundo ano iam para as oficinas, aliás, para os estudos, e a terceira e quarta série ia para as oficinas na parte da manhã. Depois tinha o almoço, depois do almoço era invertido. Os alunos da terceira e quarta série iam para as salas de aulas de tecnologia, de espanhol e de todas as matérias, história, geografia e as matérias do currículo. E nós, do primeiro e segundo ano, íamos para as oficinas. Quando era mais ou menos 2h30 tinha o café, e depois nós voltávamos novamente para a sala de aula, e às 5h30 encerrava o expediente, em que os alunos externos, esses alunos externos iam para casa, e os alunos internos tinham o estudo dirigido, tinha o café e tinha o dormitório. Então essa escola era uma escola socializada. Por que socializada? Como eu me referi anteriormente, ela era uma escola em que o Estado patrocinava tudo, desde a infraestrutura alimentar. Nós recebíamos, por exemplo, a educação física, nós recebíamos calções, nós recebíamos uniforme, nós recebíamos calçados esportivos, nós recebíamos macacões para trabalhar nas oficinas, nós recebíamos o fardamento, ou seja, nós usávamos calça comprida, camisa de manga longa, gravata e com distintivo.
Então, era uma uniformização física e do ponto de vista cultural, porque isso já sob uma influência pedagógica que nós vamos ver isso em toda a formulação que depois eu vou encontrar em Brasília com o Dr. Anísio Teixeira. Eu gostaria agora que você se reportasse a sua vinda a Brasília, já nessa nova fase, e seu ingresso na rede pública, suas impressões sobre isso. Então, o que aconteceu? A escola técnica gerou o movimento estudantil, os oradores, nasceu na escola técnica toda uma geração política e de lideranças, tanto à esquerda como de direita, porque havia uma efervescência cultural muito grande. Era o início do governo do Juscelino Kubitschek, um governo em que nós éramos preparados para um mercado de trabalho, de profissionais, éramos chamados de artífices, ou seja, o mercado de trabalho que o Brasil precisava para uma industrialização. E isso, o que acontece? Eu, coincidentemente, tive alguns privilégios na vida. Aos 12 anos eu era o aluno da escola técnica de menor tamanho. Eu tinha 1,28 m e todos nós tínhamos apelido. Como eu era o menor aluno da escola, o meu apelido era Tamborete da Lua, que foi colocado pelo Hélio Chacon, que depois em Brasília, como terceiro sargento da Força Aérea Brasileira, na rebelião de 12 de setembro de 1963, é o Hélio Chacon que me botou o apelido, que vai prender um ministro na rebelião dos sargentos. Há uma coincidência metafísica que isso prova a ebulição da época. Então, aos 12 anos, eu que já tinha começado a ler e caía tudo nas minhas mãos, eu ganhei um torneio de declamação do professor Geraldo Vieira da Paixão, e era um poema, um poemeto que hoje soa ridículo, mas que mostra a estruturação da família, que era o Tertuliano. Tertuliano frívolo Peralta, tipo incapaz de ouvir um bom conselho, tipo que morto não faria falta. Lá um dia, deixando de andar a malta, foi à casa de seu pai, honrado e velho, e sós, em frente ao espelho, disse em voz bem alta: Tertuliano, és rico, és formoso, és talentoso. Que mais no mundo se te faz preciso? Penetrando na sala, o pai sisudo, que por trás da cortina ouvia tudo, severamente respondeu: juízo. Então, por essa facilidade inicial que eu tinha de falar e escrever, eu tive um privilégio na vida. Fui destacado para saudar a grande figura do ensino brasileiro, no ensino industrial, que foi o professor Armando Hildebrand, que coincidentemente vem para Brasília e é o coordenador do CASEP. Então eu, aos 12 anos, tive o privilégio de fazer um discursinho saudando uma das figuras maiores do ensino brasileiro, que ombreia com o professor Anísio Teixeira o idealismo de dar ao Brasil um ensino que o povo brasileiro precisava e ainda precisa. E o que acontece? Essa facilidade que eu tinha, eu estou diante de professoras que se lembram que não existia coordenação de professores. A maneira do professor descansar entre uma aula e outra era baixar na parede umas telas pintadas para nós fazermos a descrição, que eram telas que não tinham nada a ver com a realidade social e mesmo a paisagem brasileira. Eram casinhas com uma fumacinha saindo na chaminé, uma montanha ao fundo cheia de neve, um burrico na porta e tal. E aos 9 anos de idade eu tinha a capacidade de escrever a minha descrição e ditar 2 descrições diferentes para colegas que não tinham facilidade e tinham uma preguiça mental muito grande. E em contrapartida eu comia a matula desses que eu ditava as descrições. Matula
a linguagem dos mineiros e goianos, era o lanche que as famílias preparavam para eles comerem na escola. Quando a professora, a educadora Edna Roure de Oliveira, descobriu que eu fazia isso, eu fui punido de me sentar, era uma coisa vexatória, porque era isolada as mulheres de um lado e os homens de outro, por ditar descrições para comer o lanche dos colegas, e eu fui punido de ficar sentado no meio das mulheres. Foi uma punição essencialmente exemplar. E esse crescimento, a minha chegada, eu estou sendo prolixo porque eu ainda tenho um vício ainda de professor, de contar o início, o meio e o fim. E quando foi em 1956, o sistema de água tratada em Goiânia era o resto do chão na praça que hoje os tanqueamentos chamam hoje Germano Roriz. Esse Germano Roriz é o homem que em 1956 vai inventar o sonho de Dom Bosco, na briga dos mineiros e dos goianos para sediar a capital no Planalto Central ou no delta do Rio Paranaíba. E caiu um cavalo dentro desse tanque. E esse cavalo apodreceu e nós que bebíamos água encanada em Goiânia, bebemos o soro desse cavalo. E eu fui um dos primeiros a adoecer de febre tifo. E morreram muita gente. E o médico que me salvou a vida foi o Dr. Magalhães, e a minha enfermeira foi a Marlene, que é cunhada do grande militante, dos dois grandes militantes sociais de Brasília, que é Sebastião de Abreu e Maria Aparecida. Então, o que aconteceu? Na época, meu pai já era mudancista, militante mudancista, porque o engenheiro Jerônimo Coimbra Bueno, que foi o construtor de Goiânia, o dinheiro que ele ganhou da construção de Goiânia, ele criou uma rádio chamada Rádio Brasil Central para fazer a campanha pela construção de Brasília. E meu pai organizou o primeiro conjunto musical na rádio, que chamava Música Regional, em que meu pai era um exímio músico. Ele tocou com o Abel lá em Coromandel, em Minas Gerais, e ele já pregava a construção de Brasília. Então, o que acontece? Quando tem o início da construção de Brasília, o meu pai vem para Brasília como motorista. Então, quando em 1957 tem início a construção, no dia 3 de novembro de 1956, quando o Dr. Jofo Mozart Parada inicia a demarcação da cidade administrativa, hoje chamada Candangolândia, e do Núcleo Bandeirantes, hoje Núcleo Bandeirantes, mas era chamado Cidade Livre, o meu pai vem trabalhar em Brasília. Até que, no final de 1957, quando o pessoal na chamada Lonalândia, que ficava na Cidade Livre, pede ao presidente Juscelino a criação de uma cidade. É quando o Dr. Ernesto Silva vai fazer Taguatinga. E o Dr. Ernesto Silva, meu pai, recebe um lote em Taguatinga. Então é quando a família muda de Goiânia. Mas eu fiquei em Goiânia porque eu já era militante, entrei para o Partido Comunista aos 16 anos de idade, e como ativista eu estudava e trabalhava e escrevia nos jornais do partido, e era militante do movimento estudantil. Meus pais vieram para cá e eu fiquei em Goiânia porque eu já era jornalista profissional desde os 16 anos de idade. E fiquei em Goiânia na militância, e uma fase que felizmente a repressão não sabe, foi uma fase que eu não completei o ensino secundário, porque eu circulei pelo Brasil inteiro em tarefas políticas do Partido Comunista Brasileiro. E quando 1964, eu sou o primeiro jornalista preso em Goiás. Na época, eu era repórter-redator do jornal Quarto Poder da Universidade Federal de Goiás e programador musical da Rádio Universitária, que nós fazíamos uma experiência inusitada no radiojornalismo brasileiro, prolongando uma experiência da Rádio Jornal do Brasil, que hoje está consagrado nos veículos de FM,
que é, 3 módulos musicais, uma notícia pequena e de meia em meia hora um noticiário de 5 a 10 minutos. Agora, Jarbas, entre uma coisa e outra, você veio a Brasília e teve oportunidade de mudar de estabelecimento de ensino para uma escola em Brasília e que tinha determinadas características, como você mesmo mencionou, porque fazia parte do projeto do Plano de Anísio Teixeira. Você podia agora entrar nessa matéria e discorrer um pouco a respeito? Eu, pela a minha movimentação política ideológica, eu assisti logo depois que foi inaugurada, porque eu vinha cobrir, eu trabalhava num jornal chamado Hora de Brasília, do meu professor de jornalismo, que era um dos maiores especialistas no Brasil, foi quem montou para os Diários Associados vários jornais no Brasil inteiro, Genaro Maltês, que ele montou a Folha de Goiás, que era o jornal dos Diários Associados, e na época eu fiz o curso de jornalismo. A gente lutava pela criação da Universidade Federal de Goiás, na velha luta contra o mercadologia da educação da Universidade de Goiás, da Católica em Goiás. E no curso de jornalismo, não existia curso de jornalismo no Brasil, nem tão poucos sindicatos, existia apenas a Associação Brasileira de Imprensa e em cada estado tinha as associações. E já tinha, pela minha militância política, já sabia que o Dr. Hildebrand, que era aquele que eu fiz o discursinho em 1955-56, ele fazia parte dos grandes pedagogos que queriam mudar esse país através da implantação de um ensino integral no Brasil, que era o Estado patrocinar o povo brasileiro, um ensino integral, onde a pessoa tivesse todas as identificações a nível de nacionalidade, a nível de conhecer a estrutura do país e a nível de prestigiar o idioma. Então, na escola técnica tinha esses parâmetros de dar ao estudante a localização dele, o patriotismo. A gente tinha aulas de canto orfeônico. Por ironia, depois que eu sou preso por 10 anos pela ditadura civil e militar de 1964, nos quartéis onde eu estive preso, eu sabia cantar todos os hinos, porque eu aprendi a cantar os hinos patrióticos na escola técnica, a partir de 1955. Então, eu sabia da existência do Dr. Anísio Teixeira, do Dr. Hildebrand, e quando, nas várias vezes que eu vinha como repórter fazer matéria sobre Brasília, as primeiras coisas que foram feitas em Brasília, primeiro foi a escola Júlia Kubitschek de ensino integral, um ensino integral igual àquele que eu vivi na escola técnica, ou seja, tinha preparo físico, tinha refeições, o Estado sustentava todas as fases, era uma escola integral. Então a Júlia Kubitschek tinha as crianças que frequentavam, então eu já tinha a sensibilização cultural de quem era o valor do Dr. Ernesto Silva. Então eu assisti a tarefa meritória da escola Júlia Kubitschek. E essa tarefa meritória eu assisti ainda mais que a alimentação dos professores, dos estudantes, foi o Dr. Francisco Manuel Brandão, que fez 10 dias depois do Catetim ser inaugurado, em 10 de novembro de 1956, ele inaugurar o restaurante do SAPS. E contrariando que ele só dava alimentação de valor simbólico, ele dava alimentação para os estudantes. Isso depois foi usado contra ele porque eles, por inveja e por maquinação política, eles usaram isso contra ele para demiti-lo do SAPS, Serviço de Alimentação da Previdência Social, porque ele e o Dr. Ernesto Silva, eu tenho um bilhete, ele justificando para o Dr. Ernesto Silva que não iria julgar os ossos fora, porque tinha uma população extremamente pobre
que veio chamado pela construção, e ele iria mandar não limpar os ossos tão bem limpos, deixar alguns resquícios de carne para doar isso para a população pobre para fazer sopa. E o Dr. Ernesto ainda tem essa carta do Dr. Francisco Manuel Brandão, que era um homem multifacético, era poeta, era músico, era escritor, era folclorista. Foi o primeiro levantamento folclórico que fez. Ele fez as expensas dele em 1956, quando ele estava dando alimentação para os professores. E os alunos da escola Júlia Kubitschek comiam das refeições. Ele serviu 90 mil refeições a esses estudantes, que era a escola integral, a primeira escola integral de Brasília, Júlia Kubitschek. Então, a história da educação do Distrito Federal deve contemplar não só o Dr. Ernesto Silva, que foi o homem que encomendou o projeto da educação de Brasília, da Escola Júlia Kubitschek à Universidade de Brasília, mas ao Dr. Francisco Manuel Brandão, que deu ao Dr. Ernesto Silva, como diretor administrativo da Nova Cap, as condições objetivas para que a Júlia Kubitschek, fosse verdadeiramente uma escola integral. Ou seja, tinha o parque infantil e tinha alimentação. A alimentação essa fornecida pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social, o SAPS, que era um órgão do Ministério do Trabalho e não do governo do Distrito Federal, que não existia à época, porque a União construía a futura capital da República em território físico do Distrito Federal. Então, o que acontece? Em 1964, eu sou preso, sou o primeiro jornalista preso em Goiás, e saio da prisão e venho morar em Brasília, já que os meus pais moravam, e eu acompanhei a construção de Brasília na condição de jornalista. Então, a minha prisão, depois da prisão eu trago a documentação, e os 2 anos, esse interstício que eu fiquei sem completar o ensino secundário, eu venho estudar na rede pública, no Elefante Branco, que era uma beleza do ponto de vista físico do prédio, era diferenciado daquelas escolas que a gente conhecia pelo Brasil afora. E eu, por diletantismo, conhecia o que era um Instituto de Educação no Rio de Janeiro, o parâmetro de um ensino de ótima qualidade, as professoras, a escola normal do Distrito Federal, que ficava ao lado do Elefante Branco, em que as professoras usavam aquelas saias, que eu não sei se o nome é plissado, um uniforme de uma beleza muito grande, todas limpas, tinham umas estrelas e uma graduação que hoje eu vejo no Colégio Militar, e ao lado do Elefante Branco. Então, a primeira coisa a distinguir a escola, o Elefante Branco, do ponto de vista, era a beleza física do prédio. Limpo, com bom gosto, e as salas de aula todas no primeiro andar. E o ensino era o que existia de melhor no Brasil, porque todos se lembram, ou os que não sabem precisam saber, que os professores que vieram para Brasília foram professores que passaram no primeiro concurso nacional para serem professores. E é um depoimento que na história da educação não pode faltar, e tem que ser urgente, do professor e latinista Raimundo Nonato, que estava no Maracanã presidindo e fiscalizando esse concurso nacional. Esse professor Raimundo Nonato faz parte da diretoria do Instituto Histórico e Geográfico a qual eu pertenço, e para que se tenha um valor dele como latinista, ele aos 91 anos ainda é o maestro regente do coral do MEC. Então é um homem que conviveu com Armando Hildebrand, com Anísio Teixeira, e que tem na cabeça, com toda a lucidez, todas as lutas e a verdadeira história da criação do projeto educacional feito pelo Dr. Anísio Teixeira. As futricas e tricas sobre a Universidade de Brasília, ele é o único, porque com toda a irresponsabilidade de Anísio Teixeira, ele
que é formado como advogado em Direito Romano na Universidade em Roma, que é latinista, que é fundador, filólogo, que fala grego, latim. Anísio Teixeira caiu na provocação de dizer que não tinha professor de português no Brasil. Então ele retirou, não aceitou o convite para ser professor de português na Universidade de Brasília, porque ele escreveu um artigo virulento, provando ao Darcy Ribeiro que no Brasil e em Brasília existia professor de português. É um depoimento que eu acho que é um depoimento basilar, já que o Dr. Anísio foi morto em 1971 pela ditadura, que preparou a morte dele num elevador no Rio de Janeiro, e em Brasília tem outra figura, que é o Acioli, que era o chefe de gabinete do Dr. Anísio. Então, são dois depoimentos para a história da educação em Brasília, que são a base da pirâmide. Então, no Elefante Branco tinha essa escola de professores. E eu terminei o curso de contabilidade. Que característica seria diferenciada nesse momento, a hora que você ingressou, em relação ao ensino? Era que professores da melhor qualidade, não só da qualidade da matéria, mas eram professores com uma profunda cultura humanística. Eram professores que, mesmo as matérias do ponto de vista que nós chamávamos de ponto de vista matérias técnicas, então esses professores tinham uma cultura humanística muito grande. Então, até começar o terror e o desmonte do ensino brasileiro pela ditadura civil e militar, eram professores que colocavam toda aquela formação humanística, cultural e a especialização das matérias à disposição dos seus alunos. Eram professores que conheciam história, que conheciam política, que tinham uma profunda estabilidade emocional, e eram professores que respeitavam os alunos. O que era respeito dos alunos? Era que o aluno podia fazer uma pergunta que demonstrava a sua alienação e a vacuidade do seu conhecimento, que ele não era ridicularizado. Por exemplo, se o professor falava uma palavra, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista a própria estrutura vernacular, por exemplo, o professor falava uma palavra que o aluno não conhecia. Professor, não estou entendendo essa palavra, esse conceito. Aí o professor se dirigia a ele e respondia, dizia a estrutura da palavra, o que ela representava. Isso mostrava o respeito. Isso mostrava que o professor ainda, do ponto de vista da educação, ele dava outra coisa, que era uma formação humanística. Então, a diferença desses professores era que esses professores do ensino secundário, no Distrito Federal, os primeiros professores de ensino secundário no Distrito Federal, tinham aquilo que só as professoras das normalistas possuíam, que eram a educação complementar da família. Era a estruturação de um berço de identificação social. Então, o que acontece? A gente, na história do ensino, quem estudou vai ver que as professoras primárias foram as primeiras, as normalistas foram as primeiras a aproveitar lixo. Já que o ensino, o governo não dava, o Estado não dava, elas pegavam o material ilustrativo e pedagógico, essas professoras instrumentavam isso. Então, os professores de ensino secundário de Brasília, da rede pública, tinha a extensão didática disso que era privativo, e só a questão do didatismo e da pedagogia, que até então o ensino brasileiro só conhecia através das professoras primárias. E essa é a grande desgraça desse país, acabar com o ensino de base, porque as professoras, antes das aulas, nós éramos obrigados a respeitar o pavilhão nacional, todos nós sabíamos cantar o hino nacional brasileiro, o hino da bandeira, o hino da república. E esse objetivo de descaracterizar o ensino primário e depois o secundário é que leva o país a desconhecer, a identificar o seu território de pátria e nação, e essa vacuidade de descompromisso com a nação brasileira.
e que hoje está disseminado pelo mundo a partir de constatações vulgares de um presidente da maior potência da Terra achar que a capital do Brasil é Buenos Aires e vice-versa. Então, o que acontece? Esses professores do ensino secundário eram professores, os melhores do Brasil, que prestaram um concurso e vieram para cá numa época heróica. Saíram do Rio de Janeiro, de outras capitais metropolitanas, com todo o conforto de urbanização à época, em que o Brasil vivia uma reversão. Naquela época, na década de 50, era 80% da população no campo e 20% da cidade. Era quando começava o inverso. E eles vieram para cá, ficaram na Vila Planalto, ficaram na Cidade Livre, em casas de madeira, e comendo poeira, vestindo roupa suja de poeira vermelha e assistindo a cidade ser construída por eles e ser construída do ponto de vista da estruturação humanística. Então, isso se dá nesses professores da rede pública, tanto das professoras do ensino primário quanto dos professores do ensino secundário. E a maior prova que eu posso dar disso é um fato que no Elefante Branco à noite tinha cursos profissionalizantes. Por exemplo, contabilidade, administração, eletrônica. E um exemplo da chamada utopia, que era a utopia social de Brasília, era que o porteiro morava no mesmo edifício que morava o presidente do tribunal, que ele era porteiro. Eu fazia, logo depois de terminar a contabilidade, eu fazia um curso de pedagogia e didática para professor do ensino médio, do ensino comercial, e um colega meu de curso, era um curso do Ministério da Educação, era assessor do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, STF. O ministro que era primo do Dr. Lúcio Costa. E ele era baixinho e a mania dele, naquela época, uma exigência social de modernismo da época, era toda a família ter uma torradeira de pão. E o Dr. Álvaro Ribeiro da Costa consertava ferro de engomar, consertava máquinas de pão. E na 208, eu junto com esse secretário dele, que era meu colega do curso de professor, uma senhora, quando ele está saindo do apartamento, uma senhora vira para ele pequenininho, de manga de camisa, ela fala: como é que o senhor vive? O senhor é muito irresponsável, eu estou com uma mala de roupa desse tamanho, o senhor está com o meu ferro de passar roupa há uma semana e não me entrega ele? Ele falou: como que é o nome da senhora? Amanhã eu entrego o ferro de passar roupa. Aí depois que ele saiu, entrou no carro, eu cheguei para ela e falei: senhora sabe quem é esse cidadão que só pagou esse sapo para ele? Ela falou: não. Eu falei: é o presidente do maior tribunal do país. E esse doutor Álvaro Ribeiro da Costa, ministro, presidente do Supremo Tribunal do país, mais o doutor Vitor Nunes Leal, que era também ministro, que foi chefe do gabinete civil do presidente Juscelino, os dois ministros do maior tribunal se matricularam no curso de eletrônica no Elefante Branco para aprender eletrônica, para modernizar a justiça brasileira. Isso em 1965. Eu acho que é a prova cabal que os professores da rede pública do Distrito Federal eram o que existia de melhor nesse país, era um ensino humanista e universal do ponto de vista de patriotismo, de didática, de pedagogia. Eu não vejo coisa mais cristalizada a nível da utopia social de Brasília, porque essa utopia social ela tem um gravame que as pessoas não são sensibilizadas para ela. Brasília é a terceira capital do Brasil. A primeira foi Salvador do Brasil Colônia, depois o Rio de Janeiro. Brasília é a terceira sem a mácula da escravidão. Brasília foi construída e inaugurada sem ser o Brasil, a vergonha continental que nós temos, é o último país da América Latina a abolir a escravidão. E Brasília foi construída pelos candangos que vieram de todos os rincões
do país, 62% analfabetos, camponeses, e construíram a cidade que é a primeira cidade moderna tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, o ensino, até 1965, até 66, ele tinha toda a estruturação didática, pedagógica e humanista e patriótica que o Dr. Anísio Teixeira foi o grande projetista disso, que ia desde a Júlia Kubitschek, nas outras escolas, já tinha construído o SEMAB em Taguatinga. Então não existia diferença de nível qualitativo entre uma escola. É claro que a escola normal e o Elefante Branco estavam na ponta, na cristalização disso, porque tinha o CASEB, que era a estrutura basilar que ia desembocar. E depois, nesse projeto do Dr. Anísio, vinha o CIEM e depois a Universidade de Brasília. E a destruição se faz quando a ditadura implanta o seu regime de terror. Nós ridicularizamos os portugueses pela ditadura do Salazar, mas o grande sonho dos repressores e assassinos da ditadura civil e militar brasileira era fazer no Brasil o que existia em Portugal. Em cada lugar, em cada sala de aula, em cada colégio, em cada lugar de trabalho nesse país, tinha 2 agentes policiais. Um informante que não conhecia que era o outro informante. Isso para obrigar aquele informante que não sabia quem era o outro delator dentro da sua sala de aula, dentro do seu ambiente de trabalho, a fazer relatórios. Porque se ele não fizesse o relatório, o outro delator, o outro informante iria fazer um relatório e o primeiro informante iria ficar omisso. Então esse era o grande sonho da estrutura policial que fez a ditadura civil e militar. Isso começa a aparecer no ensino em 1966, a destruição do ensino. A Universidade de Brasília já tinha sofrido razzias anteriores, em que professores que ganhavam salários ridículos do ponto de vista da sua valoração profissional são demitidos, e o professor Salmeron ganhava 2.000 e pouco aqui, vai para a Suíça ganhar $100.000. Então, para a gente ver a capacitação universal desses professores de Brasília. Então é quando, já na condição de professor, eu prestei um concurso na Fundação, tirei primeiro lugar em 1966, e é quando inicia a estruturação da chamada pesquisa, que era o quê? Antes os professores tinham uma estrutura pedagógica e didática verbalista e humanista. Então todo aquele conhecimento que o professor adquiriu para chegar à condição de professor, ele colocava à disposição dos seus alunos e da sociedade. Com a implantação da estrutura policial, eles se retraíram. E era a própria segurança física, porque um professor era intimado para depor sem saber por quê. Eu, por exemplo, era professor de História Administrativa e de Elementos de Economia, fui chamado na coordenação de Sobradinho, porque quando eu fui falar do escambo, ou seja, da troca direta, eu falei da humanização do macaco pelo trabalho. Então, sofri uma delação que depois foi incorporada no inquérito policial militar, quando eu fui preso em 67, dizendo que eu estava falando contra Deus, quando eu estava falando simplesmente a história econômica do escambo, da troca direta. O cidadão tem uma galinha e quer trocar por um pedaço de carne. Então, para vocês verem a estruturação da delação que era no ensino. Então é quando se inventa o esvaziamento desse ensino pedagógico, didático, humanista e patriótico com o trabalho de pesquisa. Uma cidade que ainda não tinha bibliotecas públicas, então é aquilo, uma minoria ativa para uma maioria omissa. Então era o trabalho de pesquisa, que o professor fingia que dava aula, o aluno fingia que trabalhava, e isso foi o esvaziamento quando também houve o princípio da desmoralização do ensino público, não só no Distrito Federal, mas a montagem disso. E em 1967 eu já estava na Universidade de Brasília como aluno, mas antes a Universidade de Brasília, nesse projeto do Dr. Anísio Teixeira,
ela tinha a primeira universidade aberta do Brasil. O que significava isso? Era que o decanato de extensão funcionava em toda plenitude. Ou seja, ainda voltando a um raciocínio da utopia, o padeiro da minha quadra podia assistir uma aula maior do Iulo Brandão, do Cassiano Nunes, do Ariano Suassuna, do Hermílio Borba Filho. Então, ele, embora não sendo aluno formal, ele podia receber uma cultura humanística ao meu lado. Então, a Universidade de Brasília era o centro de aculturamento universal da cidade de Brasília. Tudo acontecia. Por exemplo, os clubes, os cineclubes de Brasília foram que geraram, através de Paulo Emílio Salles Gomes, de Jean-Claude Bernadette e de Nelson Pereira dos Santos, o primeiro curso na Universidade Brasileira de Cinema. Então, o cineclube daqui da universidade, toda a população assistia. As aulas maiores de humanismo, de literatura, toda a cidade assistia. Então, a universidade era uma emulação da gente encontrar com outras pessoas, se cumprimentarem, porque se conheceram na Universidade de Brasília, assistindo uma aula desses luminares da cultura universal, de Cassiano Nunes, de Roberto Lira Filho, né? O professor Cassiano Nunes, nós que frequentávamos aula de literatura dele aqui, todos se lembram, e hoje o acervo dele da biblioteca está aqui na universidade, até o banheiro da casa dele, o banheiro de empregado da casa dele era cheio de livro. Então nós que não tínhamos dinheiro para isso, aos sábados e domingos, ele abria a casa dele para os alunos da UNB e ia ouvir Vila Lobos, que ele tinha uma coleção fabulosa. Ele que foi secretário de Oswald de Andrade, que era santista como ele. Então é só para se ter essa ideia do que era a universidade no projeto do Dr. Anísio Teixeira, e o projeto era que a universidade não fabricasse apenas profissionais nas suas áreas específicas, que esses profissionais mudassem a história do ensino brasileiro, que fossem professores de professores, para esses professores dilatarem esse humanismo, esse patriotismo. Então essa foi a universidade, que depois foi destruída por invasões militares, né, por provocações militares. E uma coisa que precisa ser reabilitada é o professor Célio, que foi meu professor de MTPS aqui, Método Trabalho e Pesquisa Social, que foi o primeiro suicídio na torre de televisão. E o professor Célio suicidou porque ele foi chamado para interrogatório de IPM para saber quais os estudantes que tinham pegado um rádio de uma viatura, de um policial que entrou aqui provocando, e ele suicidou na torre de televisão, pulou lá de cima para não entregar os alunos. A Universidade de Brasília tem que reabilitá-lo historicamente, profissionalmente, diante da cidade, diante da universidade e diante do país. Eu tive um encontro com o atual reitor, o reitor José Geraldo, e a professora Dalgisa, que é professora de História, e que nessa reunião o reitor me chamou para falar isso e encarregou a professora Dalgisa, que foi colega do professor Célio, para reabilitá-lo na história da UNB. Então, quando se fizer a história da UNB, o professor Célio tem que ser reabilitado como um suicídio político, para ele, como professor, não ter delatado os alunos que, diante da provocação militar, porque até então prevalecia a máxima do movimento estudantil: polícia só entra na universidade se prestar vestibular. E esses provocadores entraram fazendo uma provocação. Os estudantes viraram a viatura e tiraram o rádio dessa viatura. E esse rádio da viatura, o professor Célio foi, por esses delatores, os delatores disseram que o professor Célio tinha visto os alunos que pegaram esse rádio. Por acaso, eu caí no Rio de Janeiro, na resistência armada à ditadura, com esse rádio. Então, essa é a colocação do ponto de vista da universidade, do ensino público em Brasília. Eu fui aluno, conhecia por sensibilização
eu já tinha vivido uma experiência como aluno do ensino técnico industrial, que pontificou em Brasília como coordenador de ensino lá do CASEB, o professor Armando Edelbran. E como eu me referi, eu tenho orgulho pessoal de aos 12 anos fazer um discursinho de saudação a ele. Então vou me encontrar em Brasília com o professor Edelbran como base de implementação do projeto Dr. Anísio Teixeira. É uma coisa extremamente meritória para a educação brasileira e que Brasília pontificou essa vontade de modificar o ensino brasileiro. E pelo contrário, aqui eu vi o ano passado, quando houveram várias comemorações com os 40 anos da febre que o mundo viveu em 1968, e as pessoas, por desconhecimento da história, não citaram as universidades de cidades cosmopolitas, como Rio de Janeiro e São Paulo, mas não citaram a cidade que mais sofreu a investida da repressão, que foi Brasília e a Universidade de Brasília. Eu gostaria, aproveitando esse seu depoimento, de que você falasse um pouco ainda em relação a essa repressão, porque sabemos que, inclusive logo depois de implantada a ditadura no Brasil, através de um ato institucional, né, único no Brasil, foram demitidos vários professores do ensino médio, né? E isso ocorreu, e como é que foi a reação, especialmente em relação aos estudantes do ensino médio, etc.? Essa razia, ela se estendeu não só aos professores da Universidade de Brasília. Aparentemente, o que teve maior repercussão foram esses professores, porque a universidade pontificava na idealização de uma mudança efetiva no ensino brasileiro a nível superior. Mas esses professores da rede pública, professores de ensino secundário, sofreram repressões de ordem as mais terríveis, porque, coincidentemente, o que aconteceu? Grande parte dos professores que prestaram esse concurso nacional e que estavam na flor da idade da sua maturação como profissionais e como pais de família, grande parte desses professores que prestaram esse concurso nacional para serem professores em Brasília